Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós queremos aqui aproveitar para fazer um comentário a respeito do livro do Apocalipse, no capítulo 12, uma vez que nós sabemos que essa passagem é muito importante para o nosso entendimento a respeito daquilo que está acontecendo hoje na história do mundo e também na vida da igreja. E nós, inclusive, podemos nos lembrar desse mistério da Assunção que nós acabamos de celebrar durante esses dias, percebendo que a Assunção de Maria, ou seja, a sua elevação ao céu de corpo e alma, é um sinal da glória do triunfo final da igreja em relação a todas as perseguições que a igreja vai sofrer na história. Então nós podemos sempre buscar essa chave de entendimento para nós entendermos a relação entre Maria e a igreja. E assim nós vamos percebendo que, de fato, tudo aquilo que acontece na vida de Nossa Senhora acontece também em relação ao mistério da igreja. Porque a igreja é uma virgem que gera Cristo. E ao mesmo tempo que, ao receber o Verbo de Deus, ela se torna perfeita e imortal. E é isso que nós vemos aqui no livro do Apocalipse, quando diz que apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol. Então aqui não adianta a pessoa querer fazer uma exegese complicada e querer ver uma coisa, não. A Bíblia tem que ser interpretada primeiramente de uma forma direta. Então ele viu no céu o quê? Viu uma mulher vestida de sol. Ponto final. Agora, quem é essa mulher? E por que ela está vestida de sol? Então aqui que a gente começa a entender. Diz ainda que ela tem a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Então, o sol, a lua e as estrelas, ou seja, todos os astros que Deus fez, colocou acima da terra para presidir a noite, presidir o dia e para nos dar um sinal da presença, da luz, da sua glória e da sua majestade, esses sinais representam, de certa forma, a presença do mundo espiritual. Então, quando se diz que a mulher está vestida de sol, nós estamos dizendo que essa mulher está revestida da luz de Deus. Ou também podemos dizer que ela está revestida da glória de Deus. Então é isso que representa o sol. E isso está bem claro no Salmo 18. Enquanto que a lua representa as mudanças que estão previstas na criação. Então quando você diz que ela tem a lua debaixo dos seus pés, então você está querendo dizer com isso que apesar de todas as vicissitudes, apesar de todas as coisas transitórias, apesar de todas as coisas que acontecem, que mudam, que fazem uma transformação, essa mulher está por cima disso. Então não importa que o tempo mude, ou que as estações mudem, ou que o mundo está mudando, não, ela está sempre acima dessas mudanças. Então, é aqui que nós devemos perceber quais são as marcas da igreja. Porque quando se diz que a igreja é una, santa, católica e apostólica, nós estamos querendo dizer com isso que a igreja não muda. Porque se ela muda, ela não pode ser apostólica. Porque uma igreja apostólica significa aquela que vem direto dos apóstolos. Ao mesmo tempo, ela não pode ser católica, porque ser católica significa trazer todo um testemunho, todo um depósito da fé imutável. E ela não poderia também ser santa, porque a santidade prevê uma estabilidade. E, ao mesmo tempo, se ela é una, quer dizer que deixa a igreja sempre numa concordância de pensamento. Então isso é uma coisa interessante que as pessoas não pensam.
Quando eu digo que a igreja tem uma unidade, não significa que nós todos temos que ser amigos, mas que todos temos que estar em concordância de pensamento. E não somente hoje, mas em todos os tempos. Porque senão a igreja deixa de ser una. Imaginemos que toda a igreja tivesse uma perfeita unidade em torno de Francisco. Todos estão de acordo com o que ele diz. Mas para todos estarem de acordo com o que Francisco está dizendo, todos têm que estar em desacordo com o que os papas do passado disseram. Ora, se há esse desacordo, então a igreja deixaria de ser una. Por quê? Porque aquilo que eles disseram lá no passado, nós não acreditamos mais, nós não estamos mais de acordo. Nós não temos mais uma unidade de pensamento. Então, quer dizer que a unidade da igreja não é só em relação ao que nós estamos resolvendo hoje, estando vivos na Terra, mas é uma unidade com todos os tempos, com todos os momentos da história, com tudo aquilo que já ensinaram e que já fizeram. Percebe? Então, essa característica da igreja revestida de sol, como diz aqui, porque esta mulher, a princípio, é Maria, mas ela reflete também essa outra mulher, que é essa entidade espiritual, como nós estamos dizendo, que é a igreja. Então, quando nós dizemos que a mulher está revestida de sol, nós estamos querendo dizer com isso que a igreja é indefectível. Ela está revestida de uma luz, de uma vida, de uma glória divina, que ela não perde esse brilho. Então, isso significa que a igreja nunca acaba, que ela nunca perde a sua força, que ela nunca perde a sua graça. E, portanto, a igreja é divina. Ensina sempre a verdade. E, ao mesmo tempo, quando nós dizemos que a lua está debaixo dos seus pés, significa que a igreja está acima de todas as coisas transitórias. Ela é imutável. Ela pode se desenvolver, ela pode crescer em todos os sentidos, mas ela não pode mudar naquilo que ela ensina e ela não pode estar em contradição com aquilo que ela fez no passado. E ainda diz que ela tem na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Por quê? Porque o número 12 é o número da igreja, uma vez que a igreja é formada pelos 12 apóstolos, como o povo de Israel foi formado com os 12 filhos de Jacó. E esse número 12 é justamente a multiplicação do número 6. Porque o número 3 é o número de Deus, enquanto que, se você multiplica por 2, você tem o número do homem, que é o número 6. Por isso que lá nas bodas de Caná, Jesus transformou água em vinho usando 6 talhas. Porque essas 6 talhas de pedra representam justamente a natureza. E essa natureza humana, que preside toda a natureza criada em 6 dias, essa natureza humana vai ser transformada e divinizada pela ação da igreja. Então é ali que Jesus vai transformar a água em vinho. Por quê? Porque ele vai colocar a natureza, representada pela água, elevada ao sobrenatural, que está representado pelo vinho. E, portanto, a igreja é justamente isso. É a natureza que vai sendo elevada ao sobrenatural. Portanto, 6 vira 12. E ali em cima desse número 12 é que nós vamos trabalhar. Por isso no Apocalipse também apresenta a imagem dessa cidade com essas 12 portas. Então tudo isso tem um sentido simbólico muito bonito. E diz também que a mulher, estando grávida, clamava com as dores de parto e sofria os tormentos para dar à luz. Aqui vem outro dado importante. Nós devemos nos lembrar que a Virgem Maria deu à luz a Nosso Senhor sem sofrer dores do parto. Porque as dores do parto estão relacionadas com as maldições que a mulher recebeu depois do pecado. Então, Deus, a princípio, tinha criado a mulher capaz de dar à luz sem dores. Imagina. E isso era uma graça que a mulher tinha. Depois ela perdeu pelo pecado original.
Maria, como não tinha o pecado original e que estava dando à luz ao Filho de Deus, portanto, ela já era virgem antes do parto, permaneceu virgem durante o parto e depois do parto. Então, Maria sempre virgem, figura da igreja, dá à luz ao Filho de Deus sem dores. E ele então sai do seu ventre, como nós dizemos que a luz atravessa a vidraça, quer dizer, sem lesar o seu corpo. Ele atravessa o corpo. E isso é um dogma de fé, importante. Mas aqui esta mulher estava gritando de dores para dar à luz. Então, o que significa isso? Significa o peso e a dor das tribulações que nós estamos sofrendo no tempo presente. Então, a dor do parto desta mulher é justamente essa transformação que o mundo está sofrendo. Quer dizer que, assim como diz aqui que a mulher está sofrendo as dores do parto, nós podemos também lembrar-nos da passagem de Romanos, capítulo 8, que diz exatamente isso, que toda a criação geme, sentindo as dores, como se fosse para dar à luz, esperando a revelação dos filhos de Deus. Então, qual é essa revelação dos filhos de Deus? Preste bem atenção. São Paulo, nessa passagem de Romanos capítulo 8, ele está apontando para esse nosso tempo. Porque ele está querendo mostrar para nós, nessa passagem bíblica, que a criação, quer dizer que não somente as pessoas ou a igreja, mas toda a criação, as árvores, os animais, os peixes, os pássaros, todos eles, de certa forma, são solidários com o resultado desse objetivo final pelo qual Deus criou todas as coisas, que é justamente o quê? Que nós tenhamos a plena comunhão com Deus. Então, na medida em que a criação sente que ainda não existe essa consumação, essa plenitude, então existe ali uma crise, uma dor do parto, um sentimento de frustração. Por quê? Porque o sol dá o seu brilho e nós não estamos oferecendo esse brilho para Deus. Por quê? Porque as plantas, as flores dão sua beleza e nós não estamos oferecendo isso para Deus. Porque todas as coisas criadas nos oferecem os seus bens e nós não sabemos representar isso a Deus. Então, a criação inteira, ela perde a sua razão de ser, enquanto a terra não for totalmente santificada. Então é aqui que vem o tema importante da nossa compreensão hoje, que é justamente isso, é a santificação de toda a criação. Essa transformação e santificação de toda a criação acontece através de uma grande tribulação. E essa grande tribulação, comentada no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, é um tempo que é mais difícil do que tudo aquilo que já se passou na humanidade e tudo aquilo que vai se passar depois. Então, em nenhum momento da história nós vamos ter uma tribulação tão grande como essa que nós estamos vivendo hoje. E essa passagem do Evangelho nos indica justamente isso, que não é no fim do mundo que nós vamos ter essa grande tribulação, mas é num período anterior ao fim do mundo. E esse período anterior ao fim do mundo vai coincidir com essa dor do parto e que vai nos introduzir num tempo de graça, num tempo de renovação de todas as coisas, num tempo onde a beleza da criação de Deus e a beleza das coisas que Deus destinou para nós, também no nível sobrenatural, vão chegar à sua plenitude. Então, é justamente disso que nós estamos falando. E é por isso que é preciso situar o Apocalipse, porque a palavra Apocalipse significa revelação. É por isso que nós precisamos situar o Apocalipse dentro desse contexto, que nós chamamos de final dos tempos. Não é o fim do mundo, mas é a revelação de Deus que começa
desde o dia que Cristo, nosso Senhor, se fez homem, mas que se intensifica nesses tempos finais, ou seja, nos tempos onde a igreja é perseguida de uma forma especial e que vai então chegar à sua plenitude depois dessa tribulação e que vai terminar depois com o fim do mundo. Então, por isso é que nós devemos ver aqui a igreja em dores do parto. Porque hoje nós estamos vendo essa situação de grandes tormentos, de grandes tribulações, de grandes confusões em todas as partes. Agora veja, e foi visto um outro sinal no céu. Então, ao lado dessa mulher, nós temos ali um outro sinal. Quem é esse sinal? Um grande dragão vermelho. Então, um grande dragão vermelho vai surgir ali ao lado dessa mulher. E nós colocamos essas duas figuras em oposição, assim como nós temos essas duas mesmas figuras no capítulo 3 do livro do Gênesis, versículo 15. A única diferença é que essa mulher ali no Gênesis não está com as dores do parto. E a outra diferença é que esse dragão ali no Gênesis se apresenta somente como uma serpente. Então você sabe que uma serpente é muito menor do que um dragão. Então o que aconteceu do Gênesis até o Apocalipse? A mulher adquiriu uma dor de parto e a serpente virou dragão. Ou seja, cresceu enormemente, tomou um poder muito forte, tomou um controle muito grande da terra e ali esse dragão passou a ter 7 cabeças e 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Então aqui você vai imaginando a lógica do poder desse dragão. Então essas 7 cabeças, como a gente sabe que o número 7 é o número da plenitude, quer dizer que controla todas as coisas. O dragão controla todas as coisas. E ali, esses chifres, que o chifre também é um sinal de poder. Quer dizer que não somente controla, mas tem poder sobre todos os elementos e todas as entidades hoje no mundo. E é por isso que a gente diz para as pessoas sempre que nós não devemos ser tão ingênuos a ponto de acreditar que nós podemos colocar a esperança em alguma entidade, algum partido político, em alguma solução provisória baseada nesses elementos humanos que nós temos hoje no mundo. Então é impossível. Porque a única entidade que poderia realmente nos ajudar a presidir a renovação do mundo seria a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, com a sua verdade e com a sua força moral, poderia transferir a civilização moderna, que é uma civilização completamente decadente, para um estado de uma verdadeira civilização cristã, como aconteceu no passado. Mas nós estamos sempre explicando isso, que a Igreja Católica não está mais presente ali, no Vaticano. Quem está presente ali hoje é uma outra entidade, uma outra pessoa espiritual, e, portanto, essa pessoa que está ali no Vaticano, representada por um falso Papa e por todos aqueles que estão em torno dele, não pode, de forma alguma, ajudar a Igreja Católica. Ao contrário, essa entidade é uma dessas 7 cabeças que detém o poder e trabalha junto com esse dragão, que é o corpo místico de todo esse poder satânico que se instalou no mundo. Então, diz ali que com a sua cauda ele arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu. Então, a cauda quer dizer que é uma força oculta. A cauda significa isso. E, portanto, nós podemos identificar aqui as sociedades secretas. E as sociedades secretas vão dominar 1/3 parte das estrelas. E essas estrelas são os bispos, as pessoas que têm poder espiritual. E não é impossível da gente imaginar que quando se reuniu o Concílio Vaticano II, que foi justamente a ocasião em que nós transferimos a Igreja Católica para uma nova igreja, e nós abandonamos o catolicismo para entrar numa nova religião universal, nós podemos de fato supor
que lá naquela reunião de mais de 2.000 bispos estava talvez uma terça parte, ou seja, um terço desses bispos estavam inseridos no contexto da maçonaria ou das outras sociedades secretas. Então você imagina o poder que eles adquiriram para infiltrarem-se na igreja e para levarem esse combate de destruição da fé. E ali diz ainda que precipitou essas estrelas na terra, justamente por causa disso, porque tirou a dimensão sobrenatural do poder que o catolicismo tinha e jogou tudo para o natural e o terreno. E dali o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz. Então o dragão ficou parado, como se fosse bloqueado diante da mulher que está para dar à luz. Então essa cena é muito importante, por quê? Porque o dragão, como eu disse, que representa o poder do demônio, ele tem um limite no seu poder. Não pode destruir a igreja, não pode destruir todas as coisas. Então, em certo momento, ele é bloqueado. Por isso que nós sempre estamos advertindo as pessoas que não tenham essa falsa ideia de que nós simplesmente nos libertamos do demônio com sacramentais, com exorcismos, com orações e coisas semelhantes. Não. É aqui que as pessoas perdem. Porque tudo isso é importante. Nós podemos, de fato, nos libertar do demônio através desses meios que a igreja nos dá, mas devemos saber que a presença do demônio ou a possessão demoníaca é o que há de mais fácil de nós nos livrarmos. O mais difícil é nós nos livrarmos dos demônios que produzem as falsas ideias, as falsas doutrinas e os falsos pensamentos que nos atrapalham no caminho de Deus ou que às vezes até nos deixam contrários à verdadeira igreja e à verdadeira fé. Então, no contexto carismático, no contexto da religião devocionalista do Vaticano II, você ainda encontra muitas pessoas que falam, tem que fazer exorcismo, tem que usar água benta, tem que fazer isso. E de fato tudo isso é católico. O problema é que essas pessoas não percebem que isso não é suficiente. É preciso também uma conversão para a verdadeira fé. E essa conversão para a verdadeira fé que realmente esmaga a cabeça da serpente. Por quê? Porque se você simplesmente expulsa o demônio que está ali possuindo o corpo daquela pessoa, você com certeza consegue libertar essa pessoa de muitos males. Mas se você não traz essa pessoa para a verdadeira graça, verdadeira comunhão com Deus, na verdadeira fé, esse demônio que foi expulso vai trazer 7 outros piores. E a pessoa não vai sentir nada. Ela não vai ter doença, não vai ter problemas, ela não vai ter dificuldade, ela vai dizer, hoje eu estou liberta. Mas na verdade ela está mais possuída do que ela estava antes. Por quê? Porque ela cada vez adere mais profundamente a uma seita. Sejam as falsas religiões protestantes, ou seja a seita do Vaticano II. Então isso que é perigoso. Por isso que pediram para mim, para fazer aí um comentário sobre esse filme que fizeram agora, que se chama Nefários, que mostra que o demônio vai dizendo ali que de fato ele conseguiu tudo, porque as pessoas já não creem, os padres já não creem, ele dominou todos os ambientes. Mas o que eu respondi para essa pessoa foi simplesmente isso. Nós não devemos nos apegar a esses filmes. Porque se o demônio tivesse que chegar ali e manifestar claramente tudo que ele faz no mundo para possuir as pessoas, para enganar as pessoas, levar as pessoas para o inferno, a primeira coisa que ele tinha que dizer é que já não está ali no Vaticano a verdadeira Igreja Católica. E isso esse filme não diz. E que nem está ali governando a igreja um verdadeiro Papa. Então, são essas verdades que nós devemos aprender em primeiro lugar. Por quê? Porque quando nós temos essas verdades, nós temos uma indicação de onde está a verdadeira fé. Onde está essa mulher vestida de sol, ou seja, essa verdadeira igreja que nos ensina sempre a verdade. E se nós temos essa verdadeira fé, nós nos tornamos realmente capazes de vencer o demônio. Agora, se não temos,
estamos sempre sujeitos a ser enganados e a ser destruídos por ele. Então o livro do Apocalipse mostra aqui claramente isso, dizendo que o dragão parou diante da mulher. Isso significa que o demônio está bloqueado, que ele não tem poder de nos destruir. Quando Deus quer e da forma como Deus quer e que Deus permite, ele pode nos causar algum dano. Mas se nós estamos com a verdadeira fé e com o verdadeiro Deus, nós não precisamos temer a ação do inimigo. Isso é muito importante nós entendermos. Então diz ali ainda que essa mulher estava para dar à luz. E ele queria devorar o seu filho logo que ela tivesse dado à luz. Mas ela deu à luz um filho, varão, que havia de reger todas as gentes com a vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, e a mulher fugiu para o deserto. Então vamos entender aqui como que acontece essa lógica. Porque, como eu disse, o Apocalipse é um livro místico que vai mostrar a vida da igreja desde o tempo dos apóstolos até o fim do mundo. E o tempo mais importante, ou seja, a atenção principal que nós temos nesse livro do Apocalipse se dá a esse tempo que nós estamos vivendo agora. Nós chamamos de final dos tempos. Mas todo o contexto da vinda de Cristo até o fim do mundo está aqui presente no Apocalipse. Então, diz ali que o dragão quis devorar o filho, ou seja, quer destruir todo aquele que nasce da mulher, assim como ele quis destruir Jesus. Então, por isso que diz aqui que o filho foi arrebatado para junto de Deus e para o seu trono, porque Jesus, uma vez ressuscitado, foi elevado ao céu e está lá no trono de Deus, junto de Deus Pai. Mas a mulher, quer dizer, a igreja, nesse ponto de perseguição grave, então ela foge para o deserto, onde ela tinha um retiro que Deus lhe havia preparado, para aí ser sustentada durante 1260 dias. Então veja bem como é interessante nós analisarmos essa passagem de acordo com aquilo que dizem os padres da igreja, porque aqui nós temos um comentário desta Bíblia, comentário da edição de 1904, que diz exatamente isso, que a mulher, ao fugir para o deserto, ela está buscando a sua sobrevivência. Então isso aqui é a primeira coisa importante, que a igreja não pode, no tempo atual, sobreviver e permanecer visível. Ou seja, como uma instituição que é facilmente identificada. Então, para sobreviver, ou seja, para guardar a sua fé, para manter-se fiel, a mulher, então, foge para o deserto. E segundo esse comentário dessa Bíblia, que é muito interessante, a presença da mulher no deserto significa que a igreja se tornou invisível e escondida. Então, isso daqui, uma edição de 1904. Você veja que, baseando-se nos escritos dos padres da igreja, nós chegamos à conclusão que nesta forte perseguição da besta, que está acontecendo hoje nos nossos tempos, a mulher deve fugir para o deserto. E ela ali vai ficar nesse tempo simbólico de 1260 dias. Então esse tempo simbólico representa todo o tempo que a igreja vai passar nesse eclipse. Ou seja, quando a igreja católica não tem mais um verdadeiro papa, e ela deve então se apresentar simplesmente como uma igreja que está isolada, separada de todos os ambientes oficiais, que é isso que significa a mulher fugir para o deserto. Quer dizer que a igreja católica hoje não é reconhecida oficialmente. Por quê? Porque a entidade que se apresenta como igreja católica em Roma, não tem nada do catolicismo, vai tomar o seu lugar. Então, a partir dali, ela é obrigada a fugir. E essa fuga para o deserto produz também uma outra consequência que nós vamos ler em seguida. Houve no céu uma grande batalha. Miguel e os seus anjos pelejavam contra o dragão. E o dragão com seus anjos
pelejava contra ele. Então aqui vem a lógica do exorcismo de São Miguel Arcanjo, que foi composto pelo Papa Leão XIII, que nós também fizemos já uma conferência a respeito disso. E nós estamos justamente nesse tempo forte da batalha de São Miguel Arcanjo com o dragão. E é por isso que o Papa Leão XIII tinha pedido para que todos os padres rezassem a pequena oração de São Miguel no fim da missa. Porque isso era uma forma de nós estarmos envolvidos nessa batalha e ao mesmo tempo de tomarmos consciência de que nós estamos nesse tempo, o tempo dessa batalha entre São Miguel Arcanjo e o dragão. E veja que interessante também, por quê? Porque justamente quando a mulher foge para o deserto, ou seja, a partir de 1960, porque de fato o terceiro segredo de Fátima apontava para 1960, e esse terceiro segredo de Fátima é justamente relacionado a isso, a essa grande apostasia e ao fato da mulher, quer dizer, a igreja, passar a viver de forma escondida e totalmente afastada de todos os ambientes oficiais do mundo, como diz aqui esse comentário. E isso também está de acordo com a profecia de La Salette, que dizia que a igreja seria eclipsada. Então, se nós juntarmos esse testemunho do Apocalipse com a profecia de La Salette, com o terceiro segredo de Fátima, nós vamos entender perfeitamente o que está acontecendo hoje no mundo. E justamente quando nós entramos nesse momento da história, nós entramos na maior batalha que acontece entre as forças de Deus e os poderes do inferno. Então é por isso que nós devemos também ter esse discernimento, como a gente chama de discernimento dos espíritos, e perceber quando o demônio está nos atacando. E saber também quais são as armas para nós enfrentarmos esse combate. Porque muitas vezes nós temos que ter armas mais evidentes, como por exemplo a oração, o jejum, e sacramentais, exorcismos, certas formas de penitência ou de orações que nós podemos fazer, mas também muitas vezes nós temos que contar com certas armas espirituais mais sutis, como por exemplo o silêncio, a abnegação, a renúncia de certas coisas que nós gostamos. Então, muitas coisas que nos dão a força para vencer Satanás, principalmente a humildade. Então, nós podemos dizer que se São Miguel Arcanjo tem duas asas, essas duas asas poderiam se chamar humildade e abandono. Porque se a pessoa se abandona na vontade de Deus e ela em tudo faz a opção por agir com humildade, então ela sempre vence o combate contra Satanás. Isso aí é algo que nós devemos guardar sempre. Então veja ali que os demônios não prevaleceram e não se achou mais o lugar deles no céu. O lugar deles no céu não significa que, obviamente, eles estavam lá no céu junto de Deus. Mas quando nós falamos aqui do céu, nós estamos falando do cenário espiritual na vida dos homens. Então é isso que é importante nós entendermos. Céu aqui significa o cenário espiritual que os homens buscam. Porque hoje nós estamos cheios de falsas religiões, de heresias, de espiritismo, de macumbaria, de superstição. Ou seja, tudo aquilo que seduz as pessoas num mundo espiritual que parece ser bom, mas que não passa de uma verdadeira coleção de demônios. Na medida em que São Miguel Arcanjo, com os exércitos de Deus, vencer essa batalha contra Satanás agora no fim dos tempos, então tudo isso vai ser retirado. E as pessoas vão visualizar claramente a verdade, vão aderir à verdade, e vão estar todos na verdadeira vida da igreja. Então isso que vai ser a graça. E por isso que diz, foi precipitado aquele grande dragão, aquela antiga serpente que se chama demônio Satanás, e que seduz o mundo inteiro. Ele foi precipitado na terra e foram precipitados com eles os seus anjos. Então isso daqui está sendo dito no passado, quer dizer que foi precipitado, como que é uma vitória já definitiva, mas que ainda não aconteceu. Para nós que estamos nesse momento da história,
Isso está iminente, mas ainda não aconteceu. Então, nesse momento, vai acontecer uma grande transformação, e por isso que vai se dizer, agora foi estabelecida a salvação, a força e o reino de nosso Senhor. Isso aqui é importante nós entendermos também. Agora foi estabelecida a força e o reino de nosso Senhor. Por quê? Porque o reino de nosso Senhor Jesus Cristo tem que estabelecer na terra. Não somente no céu, como muitas pessoas dizem, não, Jesus vai reinar somente no céu. Por isso que existe essa lógica hoje em dia de falar da festa do Cristo Rei no último domingo do tempo comum, para dizer o seguinte, Jesus só vai reinar quando terminar o mundo, aí ele vai reinar no céu. Não. A festa de Cristo Rei é no último domingo de outubro. Por quê? Porque Cristo vai reinar primeiro, depois vai vir o fim do mundo. É por isso que é antes da festa de Todos os Santos. Porque a festa de Todos os Santos introduz o mês de novembro, que seria o mês dos novíssimos, no sentido de que a partir dali nós já visualizamos as coisas eternas, as coisas que vão acontecer depois do fim do mundo ou depois da morte. Mas nosso Senhor, ele deve reinar na terra. E é isso que diz respeito também ao triunfo do Imaculado Coração de Maria. O triunfo do Imaculado Coração de Maria, como é previsto em Fátima, não é outra coisa senão isso. Senão essa grande vitória das forças dos exércitos celestes contra os demônios. E isso é o que vai acontecer depois dos 3 dias de trevas. Então os 3 dias de trevas serão o ápice de toda essa tribulação, depois do reino do anticristo. E ali, depois dos 3 dias de trevas, nós teremos a renovação do mundo e a instalação do reino de Cristo, que vai acontecer progressivamente a partir do momento que nós estivermos livres, não somente dessa opressão tirânica de Satanás, que toma conta hoje do mundo inteiro, mas também de todas essas entidades comandadas por Satanás, que estão representadas aqui por essas 7 cabeças. Essas entidades satânicas que comandam o mundo. Todos os elementos do mundo. Não tem hoje nenhuma entidade no mundo, nenhuma força política, nenhum reino, nada que esteja alinhado com a verdade e com Deus. Tudo está comprometido com o sistema financeiro, com o sistema político, que foi implantado a partir das revoluções, e com esse sistema religioso, que nós aí podemos denominar essa religião universal, comandada por Francisco, que é, por sua vez, uma das maiores forças de enganação que o demônio utiliza hoje no mundo para levar as pessoas ao serviço dele. Então, vamos guardar aqui essa preciosa explicação que nós temos a partir desses comentários da Bíblia, que nos explicam essa passagem do Apocalipse 12, e vamos pedir a Deus, pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus Imaculada, que nos guarde de todas as enganações do mal e que nos ajude a perseverar no combate contra Satanás, juntamente com São Miguel Arcanjo, para que nós tenhamos o triunfo junto dele, quando todas essas coisas forem destruídas e Deus nos der a graça de participar do reino do seu Filho, que é bendito para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.